Bom dia, turma. Bom dia, sétimo ano. Nós vamos começar nossa aula de hoje, do dia 2 de junho, com a correção das atividades de casa. Hoje a gente vai ver o finalzinho do capítulo de Renascimento e Humanismo. E eu vou dar uma pequena revisão do capítulo, porque é o capítulo que vai cair na nossa prova semana que vem. Essa parte agora que eu vou passar de aula não vai cair muita coisa dela. Praticamente só alguns os pontos essenciais. O que vai cair mais é até onde a gente foi na aula anterior. Mas antes, vamos com a nossa correção de atividades, página 303, número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. O termo Renascimento foi utilizado por homens daquele tempo para definir esse momento de intensas mudanças como um despertar. Esses homens do século XVI percebiam que viviam em uma nova época. Consideravam a época anterior, o período que passou a ser chamado de Idade Média, como um tempo de trevas e obscurantismo. Quer dizer, um tempo que as ideias eram muito reprimidas. E para marcarem sua diferença com esse tempo passado, voltavam-se para o passado mais distante, Antiguidade. Qual a definição de renascimento de acordo com o texto? Então, de acordo com o texto, o que o texto está falando seria um tempo de intensas mudanças, compreendido naquela época como um despertar. Seria essa a nossa resposta da letra A. E, assim, praticamente só tem essa resposta pra gente botar na letra A da número 1. Porque o texto ele é bem direto em como ele quer definir o renascimento. Então, repetindo a resposta, a definição do texto para renascimento seria um momento de intensas mudanças compreendido naquela época como um despertar. B. Como as pessoas do século XVI consideravam a época anterior? Bem, agora são duas perguntas. Como elas consideravam o tempo anterior e de que maneira elas procuravam se distanciar dessa época. Duas perguntas numa mesma questão. Elas consideravam a época anterior, que passou a se chamar de Idade Média, um tempo de trevas e obscurantismo. Primeira parte. Segunda parte. Elas procuravam se distanciar dessa época voltando-se para o passado mais distante, a Antiguidade. É até por isso que tem o nome Renascimento. É como se eles estão trazendo de volta algo que existia bem muito tempo atrás. 2. Relacione as etapas básicas do método científico moderno ao seu significado correto. Quer dizer, aquela maneira de se fazer ciência que os renascentistas padronizaram foi meio que cada parte dela posta com um determinado nome ou com um determinado significativo. Aqui a gente vai ver qual é a definição da parte e ligar com uma linha ao nome da parte. Criação de leis ou de teorias com base na reprodução e na repetição de um fenômeno. Essa, a gente está já na parte em que o cientista está botando, digamos, a mão na massa. Ele está já botando o que ele pesquisa para poder gerar algum efeito que ele observava na natureza. Então, das opções raciocínio, observação e experimentação, só pode ser experimentação, porque ele está experimentando o que ele observou, o que ele estava tentando compreender já na prática. Então, a primeira frase a gente liga com experimentação.
Segundo, o uso da racionalidade para se chegar a uma conclusão. Esse é bem óbvio, né? Racionalidade só pode ser raciocínio. Você está usando da razão, de ideias que fazem sentido para montar a sua teoria, a sua lei. E observação vem para basear-se na observação da natureza e de fenômenos relacionados a ela. Meio óbvio também. A sequência é: primeira frase, experimentação. Segunda frase, raciocínio. E terceira frase, observação. Experimentação, aí vai raciocínio e observação. Essa sequência. Agora a gente vai para a página 308. Página 308. Vamos para o número 1. Observe a imagem a seguir. Depois, responda as questões. Faça uma descrição da imagem e mencione o período histórico em que ela foi produzida. A imagem aqui é a imagem do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci. Se lembra que o Leonardo da Vinci ele estudava muito anatomia? Aí a anatomia é o estudo do corpo humano, do seu funcionamento, sua lógica. Esse homem vitruviano é um estudo de anatomia dele e de como das posições do corpo e dos membros. Não é um homem de 4 braços e 4 pernas. É só cada um deles está representando um movimento, uma posição. O que a gente está vendo nessa imagem? Bem, o que a gente está vendo, que também é a resposta à letra A, a imagem representa a figura de um homem nu que ocupa a posição central, com os braços e as pernas abertos de maneiras proporcional. Ela foi produzida durante o Renascimento. É isso que a gente está vendo da imagem. A gente olha para a imagem e está vendo um homem nu, com braços e pernas em tamanho proporcional ao resto do corpo. E é uma pintura que foi feita durante o Renascimento. Letra B. Qual a relação entre a representação da imagem e o chamado antropocentrismo? Aí a gente volta lá atrás, dos humanistas, para lembrar do que é antropocentrismo. Antropocentrismo seria a ideia de que o homem é o centro do universo. O que é isso? Quer dizer que as ações do homem movem os acontecimentos do universo, do mundo onde a gente vive. A imagem em si, ela busca valorizar o homem e sua racionalidade, apresentando a figura do corpo humano no centro. Tá vendo? A figura do homem aqui, ela está bem no centro da imagem, ela está numa posição de destaque. E de maneira harmônica e equilibrada, com braços proporcionais ao resto do corpo. Está tudo matematicamente harmônico, como a gente pode dizer. Características que se relacionam fortemente ao antropocentrismo, que é a ideia do homem no centro de tudo. A imagem, para quem não entendeu, a resposta B seria: a imagem representa o homem como ponto central de importância, que ele se apresenta de maneira harmônica e racional, assim como o antropocentrismo pregava. C. Em qual período histórico Leonardo da Vinci e outros artistas e pensadores do Renascimento se inspiravam para compor suas obras? Em qual outro período? Bem, isso aí é bem fácil. Se a gente pensar, o Renascimento e o Humanismo pregavam uma ideia de volta de ideias antes da Idade Média. Então, se a gente está falando de antes da Idade Média, está falando da Idade Antiga. Mas o que da Idade Antiga? A Idade Antiga é muito grande. Bem,
seria, da Idade Antiga, as ideias greco-romanas. Antes todo o tempo todo tá batendo nesse ponto. Ah, greco-romano, greco-romano. O que é greco-romano? São ideias que têm sua origem ou influência na Grécia Antiga e em Roma. Mas por que greco-romano? Por que não só romano ou só grego? Porque eram culturas muito próximas, quase irmãs. E quando Roma domina a Grécia, se mistura muito. Então, a gente pode dizer que elas se quase fundiram. Então, por isso greco-romano. Bem, então o que a gente vai responder na C? Pensadores e artistas do Renascimento tinham como principal inspiração o período da Antiguidade Clássica, ponto. Ou a gente pode responder: pensadores e artistas do Renascimento tinham como principal inspiração a Antiguidade Clássica, especificamente a greco-romana. Agora, o porquê? Porque buscavam colocar o ser humano como centro do universo. E esse período valorizava muito a figura do homem, das ideias, da produção de conhecimento e das liberdades individuais. Então, repetindo a resposta da C. Pensadores e artistas do Renascimento tinham como principal inspiração a Antiguidade Clássica, vírgula, principalmente as ideias greco-romanas. Ponto. Porque esse período valorizava muito a figura do homem e da produção de pensamento, da produção de conhecimento, da liberdade individual, e isso estava de acordo com o antropocentrismo. É uma maneira da gente responder a C. Se tiver esses pontos que eu falei, vocês já estão respondendo certo. 2. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Temos geometria, anatomia, profano, Veneza, perspectiva e matemática. Letra A. Durante o período renascentista, as principais cidades italianas que detinham a centralização do comércio eram, não sei, Gênova e Florença. Então, tá falando o nome de uma cidade. Se a gente pegar a lista aqui, é bem facinho, porque só tem uma cidade aqui entre ela, que é Veneza. Letra A, Veneza. B. Muitas obras de arte renascentistas tiveram contribuição dos estudos de, não sei, pois com eles os artistas tinham mais precisão em moldar uma representação do corpo humano. Representação do corpo humano. Corpo humano. A gente está vendo aqui que algum conhecimento, algum estudo de ciência ajudava a fazer pinturas do corpo humano. E se é um estudo de ciência sobre o corpo humano, a gente está falando de anatomia. Letra B, anatomia. Letra C. A música renascentista se caracterizava por se distanciar do divino e valorizar o... Então, distanciar do divino. Ela está falando de algo que seja contrário a divino. Então, no caso, a letra C é profano. Letra D. Os artistas renascentistas tiveram de se preocupar em estudar não sei o que e não sei o que, para dominar a técnica da não sei o que, a fim de criar sensação de profundidade em suas obras. Essa aqui, para a gente descobrir, é mole, porque se a gente responder as outras, a quantidade de resposta que sobrou para a gente vai completar agora a letra D. Mas eu vou mostrar a lógica de responder ela. A fim de criar a sensação de profundidade. Profundidade. Eu falei isso na aula para vocês. O estudo de botar profundidade, achar que uma pintura tem fundo, você olha lá dentro dela, isso vem da perspectiva. E para estudar perspectiva, você tem que ter conhecimento de matemática
e de geometria, porque você tem que saber calcular o tamanho das coisas e o espaço dela na pintura para dar a sensação de fundo. Então a D é geometria, matemática e perspectiva. Agora a letra não. Número 3. Preencha os quadros abaixo com as principais características de cada uma das áreas do Renascimento italiano. Preencha também com uma obra ou um artista que se destacou nessa respectiva área. Então, aqui a gente tem a arquitetura, escultura, música e literatura. A gente vai botar o que no Renascimento italiano cada área se destacou e junto com isso a gente bota um exemplo de um grande artista. Vamos lá. Arquitetura. Na arquitetura, valores da antiguidade clássica, utilizando, por exemplo, o equilíbrio e harmonia das formas. De exemplo de artista, a gente tem Filippo Brunelleschi. Filippo é Filippo. Brunelleschi é Brunelleschi. E um outro exemplo é Donato Bramante. Esse que eu acho mais fácil de vocês escreverem. Donato, como a gente fala, D-O-N-A-T-O. E Bramante é B-R-A-M-A-N-T-E. Escultura. Aí vamos lá, principal característica. Incorporava valores da antiguidade clássica, além de estudos de anatomia desenvolvidos na época. Entre os escultores renascentistas, a gente pode destacar, Donatello, D-O-N-A-T-E-L-L-O, e Michelangelo, M-I-C-H-E-L-A-N-G-E-L-O. Tem outros também de escultura, que o livro até fala, mas Donatello e Michelangelo são os mais conhecidos. Música. A música destacou-se pelo uso de uma técnica chamada polifonia, que consiste na união de forma harmônica de duas ou mais vozes, ou dois ou mais instrumentos. Nessa técnica, destacou-se o músico italiano Giovanni Palestrina. Como se escreve? Giovanni. E Palestrina é P-A-L-E-S-T-R-I-N-A. Giovanni Palestrina, o nome dele. Em literatura, gêneros literários resgatavam características da cultura clássica, como a poesia lírica e a epopeia. Aí, daqueles que a gente pode destacar, obras que a gente pode destacar, uma das obras foi Decameron, de Giovanni Boccaccio. A gente também tem O Inferno de Dante, do escritor Dante Alighieri. O Inferno de Dante, a gente não bota Inferno de Dante o nome, a gente bota A Divina Comédia. A gente pode botar A Divina Comédia, de Dante Alighieri, Decameron, do Giovanni Boccaccio. E, assim, se vocês quiserem pesquisar, tem outros também, mas esse é o que o livro traz. Com isso a gente fecha a correção das atividades, fechar aqui o vídeo e passar para vocês o vídeo da aula de hoje. Tudo bem, turma?